Então, seguindo, a segunda questão pede que faça um programa que peça ao usuário dois números, transforme eles em inteiro, some os números e mostre na tela. A terceira questão pede para que, ao invés de ser inteiro, receba também dois valores, transforme em floats, some e mostre na tela. Então, vamos resolver essas questões, tá certo? Eu já digitei aqui para poder ganhar um pouquinho de tempo. Então, N1 vai pedir ao usuário que digite o número na tela. Está aqui, informe o número. N2 também. Então, o número que o usuário digitar na tela, eu vou capturar aqui com o input e vou atribuir a N2. Depois de receber esses valores, eu vou converter esses valores para inteiros, tá? E fazer a soma aqui final mostrando. Por que eu estou fazendo isso? Porque todos os valores que eu recebo em Python, eles são valores strings. Então eu preciso transformar ele se eu desejo fazer alguma operação matemática. Então vou executar o meu código, informe o número 10, informe outro número 2. Então eu tenho o valor 12 aqui no final. A segunda questão é um valor, aparece aqui essas propagandas, desculpem, vou tirar até a internet para parar, que peça que ele receba e transforme em float. Então eu vou vir aqui, ao invés de inteiro, vou chamar de float. E aí agora eu vou poder receber valores, ó, 23.2 e 10.1, por exemplo. E aí ele vai somar valores decimais. E tem o último caso, tá? Caso alguém tenha encontrado isso. Por exemplo, professor, eu tentei converter ele para inteiro e quando eu informo um valor decimal, ele dá erro. Sim, vai dar erro porque você está tentando converter um string e aí um string que não tem valores decimais e valores na base 10, que são os valores inteiros, e aí o Python não consegue. Então, se eu desejo fazer tudo isso com a operação de inteiro e tratar se vier ter esse erro, então o que é que eu vou fazer? O float ele tem o valor inteiro mais um valor decimal. Se eu perguntar aqui a vocês, pessoal, 23.2 é igual ao quê? Então vocês vão me dizer que é igual a 23 mais 0.2. Então tem um valor inteiro e tem um valor decimal, tá? Então, nessa situação, quem consegue fazer isso aqui no Python é o float. Então, se eu que desejasse receber incluindo números decimais e fazer apenas a soma inteira, eu botaria o int aqui na frente do float. E aí eu conseguiria resolver a segunda questão para todos os casos. Então vou executar aqui só para mostrar a vocês, ó. Informe o número, vou informar 23.2 e o outro número eu vou informar 10, que é um inteiro. Então ele consegue somar só a parte inteira aí das questões, tá bom?